6 meses. Cuidando dos cães de um bilionário. No último dia, ele me pediu para ficar. Quando aceitei cuidar de 7 cães por 6 meses, achei que era apenas mais um trabalho temporário. Quando descobri o segredo que ele escondia, percebi que estava cuidando de muito mais do que animais. E quando ele me pediu para ficar, entendi que alguns contratos nunca deveriam ter prazo de validade. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A mansão em Sintra parecia saída de um conto de fadas português, o tipo que termina mal. Helena Tavares ajustou a alça da mochila no ombro, observando a construção de pedra do século XVIII que emergia entre ciprestes e jardins perfeitamente cuidados. Portões de ferro forjado trabalhados à mão, paredes cobertas de era centenária, janelas de vidro antigo refletindo o céu cinza de novembro. Um caminho de pedra portuguesa serpenteava desde os portões até a entrada principal, ladeado por roseiras que ainda tinham algumas flores teimosas desafiando o frio. Não parecia o tipo de lugar onde uma veterinária brasileira falida encontraria salvação. Mas aqui estava ela, a 7.000 quilômetros de casa, prestes a vender 6 meses da própria vida para um completo estranho. O anúncio tinha sido específico demais para ser real. Procura-se profissional veterinário com experiência em comportamento animal. 6 meses de trabalho integral, moradia incluída, salário 200.000 euros. Descrição absoluta necessária. Candidatos devem estar dispostos a morar em propriedade isolada e dedicar-se exclusivamente aos cuidados de 7 cães. Preferência para candidatos sem vínculos familiares imediatos. 200.000 euros. Helena tinha feito as contas pelo menos 20 vezes. Com a cotação atual, eram quase 1.300.000 reais. O suficiente para pagar todas as dívidas do incêndio que tinha destruído sua clínica 3 meses atrás. O suficiente para cobrir os 80.000 reais da cirurgia da avó que Júlia tanto precisava. O suficiente para recomeçar do zero sem o peso de credores ligando todos os dias, ameaçando processos, destruindo o que restava de sua reputação. O suficiente para vender 6 meses da sua vida a um estranho que nem sequer tinha aparecido nas 3 videoconferências de entrevista. Apenas uma assistente elegante chamada Marta fazendo perguntas clínicas sobre experiência com cães agressivos, conhecimento de medicações específicas, disponibilidade para mudança imediata. Helena pressionou o interfone ao lado do portão. A resposta foi imediata, como se alguém estivesse esperando. Senhorita Tavares? A voz era feminina, eficiente, com sotaque português carregado. Siga pela alameda principal até a casa. Senhor Mendes à espera no escritório do ala leste. Os portões se abriram silenciosamente. Motores elétricos de última geração, Helena notou. Tudo aqui gritava dinheiro velho, o tipo que se acumula em gerações de investimentos espertos e casamentos estratégicos, não em loteria ou sorte súbita. Caminhou pela estrada de pedra portuguesa, seus tênis surrados fazendo pouco som contra o mosaico de pedras brancas e pretas. Ao redor, os jardins eram obra de arte. Topiarias perfeitas, canteiros organizados com precisão militar. Um lago ornamental onde cisnes brancos deslizavam com elegância indiferente. Ao longe, Helena ouviu latidos. Muitos latidos. Graves e agudos, urgentes e brincalhões. Uma sinfonia canina que fez algo relaxar em seu peito. Pelo menos os cães eram reais. A porta principal, madeira maciça esculpida com brasões que Helena não reconhecia, se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Uma mulher de 50 e poucos anos apareceu, vestida com elegância discreta. Tailleur cinza, cabelo preso em coque perfeito, olhos azuis que a avaliaram em 2 segundos e catalogaram cada detalhe. Senhorita Tavares, bem-vinda. Sou Marta Silva, governanta da propriedade. Estendeu a mão. O aperto foi firme, profissional. Senhor Mendes não gosta de esperar. Se me acompanhar. O interior era exatamente o que Helena esperava e simultaneamente pior do que imaginava. Pé direito de 5 metros, lustres de cristal que provavelmente valiam mais que carros, mobília antiga que pertencia a museus, tapetes persas sob seus pés baratos, quadros de pintores que ela só conhecia de livros de arte, esculturas em nichos iluminados. Mas havia algo errado. A casa tinha aquela qualidade particular de lugares que ninguém realmente habita. Limpa demais. Organizada demais. Silenciosa demais.
como um museu depois do expediente, quando todos os visitantes vão embora, e só restam as obras vazias de significado sem olhos para observá-las. Marta a guiou por um corredor longo, seus passos ecoando. Passaram por pelo menos 6 portas fechadas antes de parar em frente a uma de carvalho maciço, entalhes complexos de videiras e animais correndo por toda a superfície. Senhor, Marta bateu 2 vezes. A candidata chegou. Entre. A voz era grave, controlada, com aquele sotaque português que fazia as vogais soarem mais redondas, mais íntimas. Helena respirou fundo. 1, 2, 3, e entrou. O escritório tinha estantes de livros do chão ao teto em 3 das 4 paredes, uma lareira de mármore onde carvões ainda brilhavam com calor residual, e janelas enormes com vista para os jardins dos fundos. Uma escrivaninha de mogno dominava o centro coberta com papéis organizados em pilhas perfeitas, um laptop ultra fino, e uma fotografia emoldurada que Helena não conseguia ver de onde estava. Mas ela mal notou os detalhes do cenário. Toda sua atenção foi capturada, presa, consumida pelo homem atrás da escrivaninha. João Mendes não parecia um bilionário. Ou melhor, parecia exatamente como um bilionário deveria parecer se bilionários fossem honestos sobre o peso que carregam todos os dias. 40 e poucos anos. Helena estimou 42, talvez 43. Cabelo escuro com fios prateados nas têmporas, cortado com precisão cara mas ligeiramente comprido demais, como se tivesse perdido o último corte. Rosto anguloso, mandíbula forte coberta por barba de 3 dias que parecia mais exaustão que escolha de estilo. Olhos cor de café sem açúcar, tão escuros que quase pareciam pretos à primeira vista, estudando-a com intensidade que fez cada nervo do corpo de Helena acender em alerta. Camisa branca de linho. Armani. Helena reconheceu a etiqueta porque tinha namorado um idiota que usava apenas marcas, com mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados e surpreendentemente musculosos para alguém que presumivelmente passava dias em escritórios. Mas era a tensão que Helena realmente notou. Estava em tudo, nos ombros que pareciam carregar toneladas invisíveis, na linha firme e intransigente da boca, na forma como segurava a caneta como se fosse uma arma pronta para atacar ou defender. Um homem no limite de algo. Controle, talvez. Ou sanidade. Senhorita Tavares. Não foi um cumprimento. Foi uma afirmação, como se estivesse confirmando um fato previamente estabelecido. Sente-se. Não foi um convite. Foi um comando suave embrulhado em polidez mínima. Helena sentou na cadeira de couro em frente à escrivaninha, colocando a mochila aos pés. De perto notou mais detalhes. Havia círculos escuros sob os olhos dele. A pele estava ligeiramente pálida, não o bronzeado uniforme que os antebraços sugeriam. E suas mãos, belas mãos de dedos longos, tremiam quase imperceptivelmente ao pegar uma pasta. Seu currículo é interessante. João deslizou a pasta pela mesa. Helena a pegou, reconhecendo sua própria vida resumida em 4 páginas. Formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em comportamento animal pela USP, 8 anos de experiência clínica, referências excelentes de todos os empregadores anteriores, 3 artigos publicados em revistas veterinárias internacionais sobre reabilitação de cães traumatizados. Fez uma pausa, olhos fixos nela. Até 3 meses atrás, quando sua clínica em Porto Alegre queimou completamente, perda total. Helena sentiu o rubor familiar subindo pelo pescoço, aquecendo suas bochechas. Foi investigado. Curto-circuito na instalação elétrica antiga. Nada criminoso. O laudo está nos anexos. Não estou acusando nada. Ele a cortou, mas o tom não foi cruel. Apenas factual. Só estabelecendo que entendo sua situação. 4 animais internados morreram no incêndio. 2 gatos, um cão, um coelho. Você estava no prédio quando começou. Sofreu queimaduras de 2º grau no braço esquerdo tentando alcançar a sala de internação. Instintivamente, Helena puxou a manga do moletom, cobrindo as cicatrizes que ainda eram rosa-choque contra sua pele morena. Consegui salvar 11. Os outros 4. Parou, sentindo a garganta apertar como sempre acontecia quando pensava naquele dia. No cheiro de fumaça e pelos queimados. Nos miados desesperados que pararam abruptamente. Não consegui chegar a tempo. Pela primeira vez, algo que poderia ser empatia, genuína e crua, passou pelo rosto de João.
Suavizou as linhas ao redor de sua boca, aqueceu os olhos escuros por uma fração de segundo. Depois desapareceu tão rápido que Helena não teve certeza se tinha imaginado. E agora está em Lisboa. Ele continuou, voltando ao tom neutro e profissional. A 7.300 quilômetros de casa, respondendo anúncios de empregos questionáveis em sites que provavelmente sua mãe a aconselharia a evitar. E não foi uma pergunta. Foi uma afirmação com gancho para a resposta. Preciso do dinheiro. Helena ergueu o queixo, forçando a voz a sair firme. Tenho dívidas significativas com fornecedores que perderam produtos no incêndio. Compromissos familiares urgentes. E não tenho tempo para orgulho falso ou preocupações com aparências. Honestidade. Algo que poderia ter sido aprovação brilhou rapidamente em seus olhos. Isso é surpreendentemente raro no meu mundo. João se recostou na cadeira, dedos entrelaçados sobre o abdômen. Deixe-me ser igualmente honesto sobre a situação. Minha falecida esposa, Catarina, era apaixonada por animais, especialmente cães. Quando morreu há 4 anos, deixou 7. Idades variadas, raças variadas, necessidades variadas. Eu tenho... Hesitou, e pela primeira vez sua armadura de controle mostrou uma rachadura real. Tenho negócios que exigem minha atenção. Viagens frequentes. Dias de 16 horas. Os animais precisam de mais do que funcionários podem oferecer. Precisam de alguém dedicado, presente, que entenda não apenas veterinária básica, mas psicologia animal. Especialmente Duke. Duke, pastor alemão. 8 anos. 85 centímetros de altura, 42 quilos de músculo e lealdade absoluta. João se levantou, caminhando até a janela com movimentos que tentavam parecer tranquilos, mas tinham tensão em cada linha. Era o cão pessoal de Catarina. Ia com ela em todo lugar. Praia, montanha, mercado. Dormia aos pés da cama dela. Desde que ela morreu ele é complicado, desconfiado, agressivo com estranhos. 3 treinadores profissionais tentaram trabalhar com ele. Um desistiu após 2 semanas. Outro durou 1 mês antes de admitir derrota. O terceiro precisou de 17 pontos no braço. Helena processou isso, instinto profissional ativando. Ele atacou sem provocação? Não. O idiota tentou usar métodos de dominância física, forçar Duke a se submeter através de força. A voz de João ficou gelada. Eu o demiti antes mesmo de sair do hospital, mas o ponto permanece. Duke é difícil. E sem ele aceitar você, o restante não funciona. E você acha que eu vou conseguir lidar com ele? Helena não tentou esconder o ceticismo. Onde treinadores com anos de experiência falharam. João se virou para encará-la, e a intensidade em seus olhos fez a respiração de Helena prender. Acho que você entende perda de uma forma que eles não entendem. Luto real, não teórico. Catarina não foi só um nome em um contrato para você. Seus pais foram reais. Aqueles 4 animais foram reais. Deu 2 passos em direção à mesa, mãos apoiadas na superfície de mogno, inclinando-se levemente. Animais sentem luto. Duke está de luto há 4 anos. Ele precisa de alguém que entenda isso. Que não tente consertar ele como se fosse um problema comportamental simples. Apenas estar presente. Testemunhar a dor. Não apressá-lo através dela. Havia algo na voz dele. Uma rachadura. Um peso. Uma compreensão que vinha de experiência pessoal. Helena se pegou querendo fazer perguntas que definitivamente violavam todas as regras de profissionalismo e limites de empregador-empregada. Quais são os termos exatos? Perguntou em vez disso, mantendo a voz neutra. João se endireitou, voltando ao modo executivo. 6 meses. Começando hoje, se aceitar. Você mora aqui, na propriedade. Quarto na ala leste com banheiro privativo, área de estar própria, varanda com vista para os jardins. Responsabilidades, cuidados veterinários de todos os 7 cães, exercícios diários adequados às necessidades de cada um. Alimentação conforme dietas específicas que vou detalhar. Administração de medicamentos quando necessário. Sofia, a poodle de 9 anos, tem artrite avançada no quadril direito. Precisa de anti-inflamatórios 2 vezes ao dia e fisioterapia 3 vezes por semana. Príncipe, o chihuahua de 10 anos tem doença periodontal crônica e requer escovação dentária diária além de limpezas profissionais mensais. E o salário? 200 mil euros? 180 mil depositados em sua conta bancária no último dia dos 6 meses completos. 20 mil adiantados hoje se aceitar o contrato.
para cobrir o que você classificou como compromissos familiares urgentes. Ele a estudou. Assumo que se refere à cirurgia de sua avó. Catarata dupla com complicações, certo? Sua irmã Júlia mencionou nas verificações de referência. Helena sentiu algo frio percorrer sua espinha. Você investigou minha família? Investiguei tudo. É o que pessoas inteligentes fazem antes de permitir estranhos em suas casas por 6 meses. Não havia pedido de desculpas em sua voz. Se isso a incomoda, a porta está ali. Mas saiba que qualquer empregador sério faria o mesmo. Eu apenas sou honesto sobre isso. Ela deveria estar irritada. Deveria sentir-se violada. Mas Helena tinha feito suas próprias pesquisas. Sabia que João Mendes tinha uma fortuna estimada em 2,3 bilhões de euros. Sabia que sua empresa de tecnologia sustentável tinha revolucionado painéis solares em toda a Europa. Sabia que ele tinha se casado com Catarina Souza aos 34, que ela tinha morrido em acidente de barco aos 33, que ele nunca tinha sido visto publicamente com outra mulher desde então. Sabia que ele tinha perdido alguém que amava, como ela. Há alguma cláusula que eu deva conhecer? Helena perguntou, decidindo que indignação era luxo que não podia pagar. João voltou à escrivaninha, abrindo uma gaveta e retirando um documento grosso. Contrato de confidencialidade abrangente. O que você vê, ouve ou observa nesta casa, sobre mim, sobre minha vida, sobre qualquer aspecto da propriedade, não sai destas paredes, jamais. Não para amigos, não para família, não para a mídia, não para absolutamente ninguém. Quebrar essa cláusula resulta em processo judicial por quebra de privacidade e perda total e imediata do salário, além de possível ação criminal dependendo do que for revelado. Isso parece excessivamente paranoico para alguém que só quer cuidados para seus cachorros. Sou uma pessoa extremamente privada, senhorita Tavares. Seu tom ficou mais frio, mais distante. Minha vida pessoal não é entretenimento público. Já tive experiências suficientes com pessoas vendendo histórias para tabloides, inventando romances inexistentes, especulando sobre minha saúde mental. Não vou permitir que isso aconteça novamente. Empurrou o contrato pela mesa. Se privacidade e discrição são conceitos difíceis para você, então este não é o emprego certo. Helena pegou o contrato, pelo menos 50 páginas de linguagem jurídica densa. Folheou rapidamente. Cláusulas padrão sobre confidencialidade, não competição, rescisão, responsabilidades. Mas havia uma que chamou sua atenção. A funcionária concorda em não fazer perguntas sobre assuntos pessoais do empregador que não estejam diretamente relacionados aos cuidados e bem-estar dos animais sob sua responsabilidade. Estranho. Controlador. Mas por 180 mil euros, por salvar a visão da avó, por pagar dívidas que a mantinham acordada todas as noites, por recomeçar sem o peso do fracasso esmagando cada respiração, ela assinaria concordando em nunca mais falar. Onde assino? 3 horas depois, com contrato assinado, 20 mil euros confirmados em transferência bancária internacional e uma turnê rápida pela propriedade completada, Helena estava no que seria seu quarto pelos próximos 6 meses. Chamar aquilo de quarto era insulto à língua portuguesa. Era uma suíte completa do tamanho de seu antigo apartamento inteiro em Porto Alegre. Quarto espaçoso com cama king size coberta por lençóis que provavelmente tinham contagem de fios que ela nem sabia que existia. Banheiro de mármore, Carrara com banheira independente grande suficiente para nadar, box com 6 jatos diferentes, 2 pias, toalheiros aquecidos, um closet, maior que o quarto que tinha dividido com Júlia quando eram crianças. Área de estar com sofá de couro, estante embutida, televisão de tela plana que ocupava metade da parede. E uma varanda com vista para jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Móveis de ferro forjado convidando para sentar e contemplar. Sua mochila com todas as posses que tinha no mundo, 3 mudas de roupa, produtos de higiene básicos, laptop de 6 anos, celular com tela rachada, e a foto emoldurada de seus pais. Parecia tragicamente patética jogada no canto de todo aquele luxo. Uma batida discreta na porta. Marta entrou carregando pilha de toalhas brancas e felpudas que pareciam nuvens solidificadas. Jantar é servido às 20 horas no salão de jantar principal. Colocou as toalhas cuidadosamente no banheiro. Senhor Mendes raramente comparece, mas a comida é preparada e servida caso queira.
Também posso trazer uma bandeja para o quarto se preferir privacidade nas primeiras noites. No salão está bom. Helena hesitou, mordendo o lábio. Os cães? Posso vê-los hoje? Senhor Mendes instruiu que você os conhecesse amanhã cedo, com luz plena do dia. Disse que Duque fica especialmente agressivo ao entardecer e à noite. Algo sobre como Senhora Catarina sempre retornava de viagens à noite, e ele associa escuridão com esperança de vê-la. A expressão de Marta suavizou. Pobre animal, 4 anos e ainda espera. Depois que Marta saiu, Helena desfez a mochila. Não demorou. Literalmente 5 minutos para pendurar 3 conjuntos de roupa no closet absurdo, colocar produtos de higiene no banheiro de mármore, posicionar o laptop na escrivaninha de madeira polida e encontrar lugar para a foto. Colocou na mesinha de cabeceira. Mamãe sorrindo com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, braço em volta de papai que olhava para ela como se fosse a única pessoa no universo. Ambos em frente à clínica que tinham ajudado a financiar. A clínica que Helena tinha transformado em sucesso. A clínica que tinha queimado 15 anos depois que seus pais tinham morrido em outro incêndio. Fogo parecia persegui-la, consumir tudo que ela amava. Desculpa. Helena sussurrou para a foto, traçando os rostos com dedo trêmulo. Eu tentei fazer vocês orgulhosos. Tentei construir algo que durasse. Tentei, mas tentar não tinha sido suficiente, tinha. Às 7h55, desceu para o jantar. O salão de jantar era absurdo. Mesa de mogno que facilmente sentava 24 pessoas, mais lustres de cristal pendendo como estalactites de luxo, mais arte cara em molduras douradas, janelas do chão ao teto drapejadas em veludo verde escuro. Havia apenas um lugar posto. Na ponta mais próxima da porta, prataria reluzente perfeitamente alinhada. Cristal refletindo luz de vela. Guardanapo de linho dobrado em formato de cisne. Na cabeceira oposta, a pelo menos 8 metros de distância, havia outro lugar posto. Mas a cadeira estava vazia. Helena comeu sozinha, servida por uma funcionária jovem e silenciosa que aparecia com cada prato, depositava com precisão e desaparecia como fantasma. Entrada de salmão defumado com alcaparras e cream cheese em blines perfeitos. Sopa de abóbora com gengibre que aquecia até a alma. Prato principal de bacalhau. Porque é claro que tinha bacalhau, era Portugal. Perfeitamente desfiado em lascas úmidas, coberto com batatas fatiadas finas, cebola caramelizada, azeitonas pretas, tudo regado com azeite que provavelmente custava mais por garrafa que seu aluguel mensal em Porto Alegre. Sobremesa era pastel de nata ainda morno, canela polvilhada por cima, acompanhado de vinho do Porto em cálice minúsculo. Durante toda a refeição de 1h20, Helena comeu sozinha. O lugar na cabeceira oposta permaneceu vazio, o prato coberto e intocado. Às 9h15, voltou para o quarto. Às 10, tentou dormir. Às 10h30, desistiu. Às 11, estava vestida de novo e explorando. A mansão de noite era diferente. Sombras brincavam nos cantos de corredores que pareciam se estender infinitamente. Retratos de antepassados mortos há muito tempo a observavam com olhos que seguiam movimento. Portas fechadas escondiam segredos em quartos que Marta tinha especificamente dito para evitar. Foi o som que a guiou como sirene. Notas de piano, tocadas com técnica perfeita mas emoção tão bruta que doía ouvir. Chopin. Noturno em Mi bemol maior. Opus 9 número 2. Uma das peças favoritas de sua mãe. Helena seguiu a música como Teseu seguindo o fio de Ariadne, descendo escadas de mármore, virando em corredor que não tinha visto no tour, parando em frente à porta entreaberta de onde luz dourada vazava em faixa no chão escuro. Espreitou. A sala de música era menor que esperava, mas perfeitamente proporcionada. Piano de cauda Steinway dominava o centro, preto lustroso, refletindo luz de candelabros de parede. Estantes com partituras em 3 paredes, chão de madeira escura. E sentado ao piano, completamente absorto, João, ainda de camisa branca, agora completamente amarrotada e parcialmente desabotoada no topo, revelando o triângulo de pele bronzeada. Mangas enroladas mostrando antebraços tensos com o esforço. Cabelo bagunçado como se tivesse passado mãos repetidamente. Pés descalços. Detalhe surpreendentemente íntimo que fez algo estranho acontecer no estômago de Helena, nos pedais. Mas foi seu rosto que realmente prendeu sua atenção e não soltou. Olhos fechados, linhas de concentração absoluta entre sobrancelhas,
boca levemente aberta. Expressão de dor tão profunda, tão visceral, que Helena sentiu eco no próprio peito, como se cada nota custasse um pedaço de alma, como se tocar fosse simultaneamente tortura e única maneira de continuar respirando. Ela deveria ter ido embora, deveria ter respeitado privacidade, obedecido àquela cláusula absurda do contrato. Mas seus pés tinham raízes, recusando o movimento, forçando-a a observar enquanto João despejava luto em música. A peça chegou ao fim, a última nota pairou no ar, dissolvendo-se lentamente. João abriu os olhos e olhou diretamente para onde Helena estava tentando se esconder nas sombras. Não te ensinaram que é rude espionar as pessoas. A voz saiu mais rouca que durante o dia, arranhada nas bordas. Helena engoliu, saindo da sombra para a luz. Desculpa. Não conseguia dormir. Ouvia música e decidiu investigar. Apesar da cláusula sobre privacidade no contrato que assinou há literalmente 3 horas. Mas o tom não carregava real raiva. Apenas cansaço profundo, do tipo que vem de ossos. Você toca lindamente. As palavras saíram antes que Helena pudesse filtrar. Minha mãe amava Chopin. Tocava essa peça todo domingo de manhã enquanto fazia café. Tocava. João captou o tempo verbal. Ela também morreu. Há 15 anos. Incêndio. Helena entrou completamente na sala, aproximando-se do piano como se fosse animal selvagem que poderia assustar com um movimento brusco. Acordei uma manhã, desci para a cozinha e a casa estava apenas fumaça. Em todo lugar. Gritei. Tentei subir de novo, mas bombeiros já estavam lá. Me seguraram. Disseram que era tarde demais. E seu pai? No segundo andar com ela. Tentaram escapar pela janela do quarto. Estrutura cedeu. Helena fechou os olhos, mas imagens estavam gravadas na parte de trás das pálpebras. Bombeiros disseram que foi rápido. Fumaça os nocauteou antes das chamas. Não sofreram. As pessoas sempre dizem isso, como se rápido tornasse menos horrível. Exatamente. Helena abriu os olhos encontrando os dele. Havia compreensão ali. Reconhecimento de dor espelhada. Você perdeu alguém também. Catarina. Há 4 anos, acidente de barco durante férias na costa Algarve. João se levantou do banco, caminhando até a estante de partituras. Dedos traçaram lombadas sem realmente ver. Onda inesperada virou a embarcação. Consegui nadar até as rochas. Olhei para trás e ela não estava lá. Mergulhadores procuraram por 3 dias. Encontraram o corpo a 8 quilômetros ao sul. Médicos disseram que ela bateu a cabeça no casco quando virou. Ficou inconsciente instantaneamente. Se afogou sem perceber. Sinto muito. Não sinta. Você não a conheceu. Mas a forma como disse, automática, ensaiada, sugeria que tinha repetido essa frase milhares de vezes para milhares de pessoas dando pêsames vazios. Catarina era tudo. Luz, calor, risada, bondade genuína que você não encontra em pessoas reais, sabe? O tipo de pessoa que parava para ajudar todo animal ferido na rua, que conhecia nomes de todos os funcionários da propriedade e perguntava sobre suas famílias, que acordava às 5 da manhã para ver nascer do sol porque dizia que cada um era milagre único. Ela soa maravilhosa. Era. E eu a matei. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala de música. João. Eu insisti naquela viagem. Ela queria ficar em casa, estava cansada. Mas eu disse que precisávamos de tempo juntos. Longe dos negócios. Apenas nós dois. Sua voz ficou oca. Eu escolhi aquele barco. Eu insisti em sair mesmo quando o tempo estava mudando. O capitão sugeriu voltar, mas eu disse que estava tudo bem. E então aquela onda, e Catarina, não foi sua culpa. Foi acidente. Continua sendo minha responsabilidade. Minhas escolhas levaram à morte dela. João se virou, e Helena viu lágrimas brilhando em seus olhos que ele se recusava a deixar cair. Então quando diz que sente muito, não sinta. Sinta pena dela por ter casado com um idiota que a matou por arrogância. Helena atravessou a distância entre eles em 3 passos, agarrando os braços dele. Para de se torturar. Você não a matou. Você não poderia saber que aquela onda viria. Ninguém poderia. Deveria ter escutado o capitão. Deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria parar de se punir por estar vivo quando ela não está. Helena apertou mais forte. Acha que ela gostaria disso? De ver você se destroçando de culpa? Não sei. Não posso perguntar. Porque está morta.
O silêncio se estendeu, pesado e denso. Então João se afastou gentilmente, voltando ao piano. Sentou e começou a tocar de novo. Mesma peça. Mesma dor despejada em cada nota. Helena ficou observando por 5 minutos completos. Então, quietly, saiu. No corredor, encostou na parede de pedra fria, tentando organizar pensamentos que corriam em círculos. João Mendes não era o que esperava. Não era bilionário arrogante contratando empregada descartável. Era homem quebrado, afogando em culpa, usando controle e distância como escudos contra sentir qualquer coisa real. E Helena reconhecia isso porque via versão similar toda vez que olhava no espelho. Talvez ambos estivessem afogando. Talvez 6 meses juntos fossem tempo suficiente para ambos aprenderem a nadar de novo. Ou talvez apenas se arrastassem mutuamente mais fundo. A primeira vez que Helena viu Duque, entendeu imediatamente por que 3 treinadores tinham desistido ou terminado ensanguentados. O pastor alemão era enorme, facilmente 85 centímetros de altura na cernelha, 42 quilos de músculo puro e concentrado. Pelagem preta e castanha impecavelmente cuidada, sem um pelo fora do lugar. Orelhas pontudas rigidamente alertas, girando para capturar cada som. Focinho que mostrava a idade em pelos brancos ao redor do nariz. E olhos. Olhos inteligentes cor de âmbar que a estudaram com desconfiança absoluta e alguma coisa mais. Dor. O cão estava com dor. Não física, emocional. E estava rosnando baixo, gutural, dentes impressionantes à mostra. Calma, Duque. Calma, garoto. João estava ao lado dela no canil que ficava atrás da mansão principal, mas mantinha distância de pelo menos 3 metros do cão. Esta é Helena. Ela vai cuidar de você pelos próximos meses. O rosnado ficou mais alto, mais ameaçador. Corpo inteiro de Duque tensionando para ataque potencial, músculos ondulando sob pelagem lustrosa. Talvez eu devesse voltar outro dia, Helena sugeriu, muito consciente de que aquele animal poderia arrancar sua garganta antes que conseguisse gritar socorro. Não. Precisa estabelecer algo. Hoje. Agora. João fez menção de se aproximar mais de Duque. O cão explodiu em latidos ferozes, girando para João. Corpo em postura agressiva completa. Pare. Helena agarrou o braço de João, puxando-o para trás. Você está deixando ele mais ansioso. Sou o dono dele. Preciso demonstrar. Você está demonstrando medo. E ele sente. Helena observou Duque cuidadosamente, olhando além do comportamento superficial para o que realmente estava acontecendo. Quando foi a última vez que você realmente tocou nele? Não apenas comandos de longe. Toque de verdade. Silêncio, longo, pesado. Não consigo. A voz de João saiu tão baixa que Helena quase perdeu. Ele era dela, o favorito dela. Quando olho para Duque, vejo Catarina. Vejo tudo o que perdi. E não posso. Helena entendeu. Luto complicado. João evitava Duque porque o cão era a lembrança física e constante de Catarina. Duque sentia o abandono, a rejeição, e reagia com agressão porque era a única linguagem que restava quando o amor virou ausência. Saia, Helena disse gentilmente, ainda segurando o braço de João. O quê? Saia do canil. Deixe-me sozinha com ele. Finalmente olhou para João, vendo medo real em seus olhos. Confie em mim. Por favor. Ele vai te machucar. Talvez. Mas preciso fazer isso do meu jeito. Helena manteve voz firme. E você precisa deixar. Agora. João hesitou, olhando entre Helena e Duque. Então, lentamente, muito lentamente, recuou em direção à porta do canil. Duque o observou ir, rosnado diminuindo, mas não parando completamente. Quando a porta fechou, deixando Helena sozinha com o pastor alemão agressivo, o silêncio parecia explodir nos ouvidos dela. Ela não se moveu, não tentou se aproximar. Apenas se sentou no chão de concreto, limpo mas frio sob suas calças jeans, de lado para Duque, evitando o contato visual direto que cães interpretam como desafio ou ameaça, e esperou. 1 minuto. 3. 5. Duque continuou rosnando, mas havia hesitação agora. Confusão sobre por que essa humana não estava correndo ou gritando ou tentando dominá-lo. Você a amava muito, né? Helena disse baixinho, ainda olhando para a parede oposta, consciente de Duque no perímetro de sua visão. Catarina. Sua pessoa. Sua melhor amiga. E de repente ela sumiu. Sem explicação. Sem despedida. Apenas vazia onde antes tinha amor. As orelhas de Duque se mexeram.
capturando o som de voz calma. Sei exatamente como é. Perdi meus pais quando tinha 17 anos. Incêndio consumiu nossa casa em 3 horas. Um dia estavam lá. Mamãe fazendo café, papai lendo jornal, tudo normal. No dia seguinte, voz falhou. Helena esperou recuperar controle antes de continuar. Apenas cinzas. E pessoas ficavam dizendo coisas estúpidas como: eles estão em lugar melhor. E, você é forte, vai superar. Mas eu não queria que estivessem em lugar melhor. Queria que estivessem em casa. E não me sentia forte. Sentia como se parte de mim tivesse queimado junto com eles. O rosnado de Duque tinha parado completamente. Agora ele apenas observava, cabeça inclinada. Aposto que você sente o mesmo. Um buraco gigante onde Catarina costumava estar. E todo mundo quer que você supere, que aceite novo dono, que siga em frente. Mas você não quer seguir em frente. Quer ela de volta. Quer que tudo volte a ser como era antes daquele dia horrível quando ela não voltou. Movimento no canto da visão. Duque tinha dado 3 passos cautelosos em sua direção. Focinho esticado, cheirando o ar. Helena manteve-se absolutamente imóvel, controlando até a respiração para ser lenta e não ameaçadora. Não vou fingir que posso substituir ela, Duque. Ninguém pode. Catarina era única, especial, sua. Mas posso estar aqui, se você deixar. Sem pressão, sem expectativas. Apenas presença. Alguém que entende que o luto não tem prazo de validade. Mais passos. Agora Duque estava a meio metro dela. Tão perto que Helena podia ouvir sua respiração, sentir calor de corpo canino grande. Devagar. Tão devagar que levou 10 segundos completos. Helena estendeu a mão. Palma para cima, dedos relaxados, oferecendo sem impor. Duque cheirou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Focinho úmido tocando sua pele. Então, em movimento que fez coração de Helena pular, colocou o focinho em sua palma. Ela soltou o ar que não percebeu estar prendendo. Com movimentos ainda lentos acariciou o topo da cabeça de Duque, sentindo pelos macios sob dedos. Bom garoto, garoto muito, muito bom. Duque deu mais um passo, agora encostado em seu lado, e se deitou. Não aos pés dela. Ao lado, encostado, compartilhando calor. Cabeça descansando em seu joelho. A porta do canil se abriu. João parou congelado na entrada, olhos arregalados com choque absoluto ao ver Helena e Duque encostados como velhos amigos. Como você? Palavras morreram na garganta dele. Ele não precisava de dominância ou treinamento. Helena continuou acariciando Duque, sentindo o cão relaxar completamente sob toque. Precisava de permissão. Para sentir luto, para lembrar, para amar alguém que não está mais aqui. Olhou para João, vendo algo doloroso passar por seu rosto. Quanto tempo faz que você realmente conversa com ele? Não apenas comandos, conversa de verdade. João entrou no canil, caminhando devagar. Não converso com cachorros. Mentira, acabei de ver você falar com ele quando cheguei, mas aposto que é só instrução. Senta, fica, quieto, deita. Helena observou João se aproximar, notando como Duque levantou a cabeça mas não rosnou. Ele não precisa de comandos. Precisa que alguém reconheça que está sofrendo, que está machucado, que sente falta dela todos os dias. Todos nós sentimos, João disse baixo, ajoelhando-se a 1 metro deles. Duque o observou mas não se moveu, ainda encostado em Helena. Catarina era... Parou, tentou de novo. Catarina era sol. Todos que a conheciam ficavam mais quentes. E quando ela morreu, ficamos todos congelando no escuro. Duque fez som baixo na garganta, não rosnado. Algo entre gemido e suspirar. Eu sei, garoto. Sei que dói. Sei que você espera ela voltar. João estendeu a mão, hesitante. Duque olhou para a mão, então para Helena, como se pedindo permissão. Você pode ir para ele, Helena sussurrou. Não estou tentando roubar você, apenas compartilhar. Como se entendesse, Duque se levantou, caminhou até João e colocou cabeça no colo dele. E João, executivo bilionário que controlava império, que tinha contratado Helena com distância profissional, que parecia feito de gelo, desmoronou. Braços em volta de Duque, rosto enterrado em pelagem, soluços sacolejando ombros enquanto 4 anos de luto represado finalmente saíam. Helena ficou observando, dando-lhes privacidade, mas testemunhando. Porque às vezes a coisa mais gentil que pode fazer por alguém é simplesmente estar presente enquanto eles se quebram. Levou 15 minutos.
Quando João finalmente se endireitou, olhos vermelhos e rosto manchado, parecia 10 anos mais jovem, como se tivesse deixado peso no chão do canil. Desculpa, começou voz rouca. Não se desculpe por sentir. Helena se levantou, limpando palmas sujas de concreto. Desculpe-se por esconder. Há diferença. Você é... João buscou palavras. Direta. Sou brasileira. Vem com o território. Ele riu. Pequeno, mas real. Suponho que sim. Levantou também, Duque colado em sua perna. Deixa eu te apresentar o resto do circo. Luna, a Golden Retriever de 6 anos, foi amor à primeira vista e completo oposto de Duke. Saltou em Helena no segundo que entrou no canil maior, lambendo cada centímetro de rosto alcançável, cauda abanando tão forte que todo o traseiro sacudia, gemidos agudos de alegria pura escapando garganta. Luna, desça. Desculpe. Ela tem zero noção de espaço pessoal. João tentou puxar a cadela, mas Luna simplesmente ignorou, decidindo que Helena era a nova melhor amiga e precisava de todas as lambidas. Está tudo bem. Oi, linda. Você é linda, sabia? Helena acariciou o pelo dourado e sedoso, sentindo amor incondicional radiando da cadela. Quanta energia! Luna é mãe de todos. João finalmente conseguiu controlar mínimo, ordenando que sentasse. Luna obedeceu, mas continuou vibrando de emoção. Se alguém está triste, ela sabe. Gruda até você se sentir melhor. Catarina dizia que Luna tinha sexto sentido para a dor emocional. Nico, o Beagle de 5 anos, foi próximo. Pequeno, compacto, com orelhas longas e expressão perpetuamente curiosa. Cheirou Helena por exatamente 5 segundos antes de roubar luva do bolso de João e sair correndo. Nico, volta aqui. João correu atrás. Nico claramente achou isso jogo fantástico, correndo em círculos enquanto latia triunfantemente. Helena não conseguiu evitar rir. Ele é sempre assim. Sempre. Nico é a razão pela qual temos cerca de 3 metros em todo o perímetro da propriedade. Foge se piscar. João finalmente encurralou o Beagle, recuperando a luva agora babada. Pestinha. Nico apenas abanou cauda, completamente não arrependido. Thor, o husky siberiano de 4 anos, foi energia pura em forma canina. Olhos azul gelo incrível, pelagem cinza e branca que parecia suave como algodão, e energia que poderia alimentar cidade pequena. Thor precisa de pelo menos 2 horas de exercício intenso por dia, João explicou enquanto Thor pulava, tentando alcançar rosto dele para lambidas. Caso contrário, destrói tudo. E quando digo tudo, quero dizer literalmente. Já perdemos 3 sofás, 2 tapetes persas e incontáveis sapatos. Husky precisa de trabalho, mental e físico. Helena agachou, deixando Thor cheirá-la. Ele imediatamente decidiu que ela era interessante e começou a puxar manga da blusa. Vocês têm trenó? Trenó, em Portugal? Não literal, mas puxar peso, exercício apropriado para a raça. Ela acariciou Thor, que agora rolava de barriga para cima pedindo carinho. Vou pesquisar. Sofia, a poodle de 9 anos, foi elegante e digna apesar da artrite visível que fazia andar com leve mancar. Cinza prateado, olhos escuros inteligentes, porte que sugeria realeza canina. Sofia pertencia à mãe de Catarina. João disse suavemente, acariciando a cadela idosa com gentileza óbvia. Quando ela morreu, a mãe de Catarina, quero dizer, Sofia veio morar conosco. Tem artrite avançada no quadril direito. Anti-inflamatórios 2 vezes ao dia. Fisioterapia quando tolera. Helena examinou Sofia com mãos experientes, sentindo juntas inchadas. Podemos adicionar suplementos. Glucosamina, condroitina. Há novos estudos sobre CBD para cães com artrite também. Faça o que achar melhor. Sofia merece conforto máximo. Mel, a vira-lata de 7 anos, foi tímida. Cor de caramelo, orelhas caídas, corpo magro demais mesmo com alimentação adequada. Escondeu-se atrás de Luna, apenas olhos escuros e assustados visíveis. Mel foi resgatada por Catarina há 3 anos. João explicou, voz suavizando. Encontrada em caixa de papelão perto de lixeira. Desidratada, cheia de pulgas, com marcas de abuso. Levou 6 meses até deixar alguém tocá-la. Mesmo agora, é extremamente nervosa. Helena não tentou forçar a aproximação. Apenas sentou no chão, deixando Mel observá-la com segurança de distância. Oi, Mel. Não vou te machucar. Prometo. Mel não se aproximou, mas também não fugiu. Progresso. E finalmente príncipe.
O chihuahua de 10 anos olhou para Helena de cima do colo de João com desprezo absoluto digno de rei Tudor. 3 quilos de pura atitude, pelagem branca e marrom, olhos protuberantes que pareciam julgar e achar Helena completamente inadequada. Rosnado baixo quando ela estendeu mão. Príncipe é possessivo, João disse com o que poderia quase ser constrangimento. Não gosta de ninguém exceto eu. Dorme comigo toda noite. Se recusa a comer a menos que esteja na mesma sala. Fica depressivo quando viajo. Ele não era de Catarina? Helena notou o padrão. Todos os outros cães tinham sido dela. Não. Encontrei Príncipe há 2 anos. Estava jogado em caixa perto do escritório em Lisboa, morrendo de hipotermia. Janeiro. Chuva gelada. Ele tremendo tanto que pensei que fossem convulsões. João acariciou atrás de orelhas minúsculas. Príncipe relaxou imediatamente, fechando olhos. Veterinário de emergência disse que provavelmente tinha poucas horas, mas lutou. Pequeno guerreiro teimoso. Então ele te escolheu. Suponho que sim. João olhou para o chihuahua com afeição óbvia. E não deixa ninguém esquecer que sou propriedade dele. Helena observou interação. Homem bilionário duro que não conseguia tocar cães de esposa morta, derretendo completamente por chihuahua mal-humorado. Havia história ali. Camadas. Vou conquistá-lo, ela prometeu. Boa sorte. 3 enfermeiras veterinárias tentaram. Ele mordeu todas. Gosto de desafios. O resto da manhã passou em rotina. João mostrou horários de alimentação, todos meticulosamente documentados em planilhas que Marta mantinha. Medicações para Sofia. Rotina de exercícios ideal para cada cão. Brinquedos favoritos. Peculiaridades alimentares. Thor só comia se Tigela estivesse em canto específico da cozinha. Nico roubaria comida de qualquer outro cão se não supervisionado. Duque preferia comer sozinho. Luna comia qualquer coisa. Sofia precisava ração especial para seniores com artrite. Mel era seletiva, às vezes recusando comida por dias. Príncipe tinha dieta prescrita para problemas dentários. É muito para absorver, João disse, notando Helena furiosamente tomando notas. Está tudo bem, sou boa com detalhes. E com cães, aparentemente. Olhou para Duque, que agora seguia Helena em vez dele. 4 horas, e eles já preferem você. Não é preferência, é novidade. Vai passar. Não sei. Duque tem bom instinto para pessoas. Foi quando dava banho em Thor. Tarefa herculana que envolvia mais água fora da banheira que dentro. Husky decidindo que isso era jogo e tentando escapar enquanto sacudia espuma por toda parte. Que João reapareceu. Preciso ir para Lisboa. Reunião de junta diretiva sobre expansão no mercado asiático. Estava de terno agora. Cinza carvão, corte perfeito, gravata preta. Versão executiva em vez de versão quebrada que tinha visto chorando no canil. Volto amanhã à noite. Sem problemas. Vou me acostumar com rotina. Os cães, hesitou. Se algo acontecer, Marta tem número do veterinário de emergência em Sintra. Dr. Cardoso. Ele conhece todos eles. João. Helena desligou o chuveirinho, olhando para ele diretamente. Thor aproveitou para escapar, sacudindo água em explosão que encharcou ambos. Sou veterinária, literalmente meu trabalho. Vai ficar tudo bem. Ele abriu boca. Fechou. Assentiu. Mas não saiu. Ficou ali, observando Helena lutar com um husky molhado e hiperativo, expressão que ela não conseguia decifrar. Catarina costumava dar banho neles. Disse finalmente. Toda semana. Dizia que era tempo de qualidade, que eles não se importavam com a bagunça porque sentiam o amor. Era sábia. Era. Longa pausa. Você me lembra ela. Às vezes. O cabelo. Os olhos. A forma como fala com eles como se fossem pessoas. Helena sentiu algo desconfortável se mexer em seu estômago. Não queria ser lembrete de mulher morta. Queria ser ela mesma. Não sou ela. Eu sei. Mas a forma como disse, baixo, quase para si mesmo, sugeriu que parte dele talvez gostasse da semelhança. Vou perder meu voo. Quando saiu, Helena ficou ali, drenchada. Thor finalmente calmo em seus braços, sentindo o peso de expectativas não ditas. Próximos 6 meses iam ser complicados. A primeira semana estabeleceu ritmo. Helena acordava às 6, alimentava todos os 7 cães conforme necessidades individuais, levava para caminhada longa pelos jardins extensos.
Duque grudava em seu lado esquerdo, Luna no direito, os outros correndo à frente exceto Sofia, que caminhava devagar logo atrás, e Príncipe que se recusava a participar de qualquer atividade que não envolvesse João. Manhãs eram dedicadas a cuidados individuais. Fisioterapia para Sofia. Movimentos gentis para manter juntas flexíveis. Escovação dentária para Príncipe, que tolerava de Helena apenas porque ela oferecia petiscos especiais depois. Treino de obediência com Thor, canalizando energia infinita em comandos úteis. Jogos de enriquecimento mental para Nico, escondendo petiscos em quebra-cabeças caninos. Tempo quieto com Mel, sentando perto mas não forçando interação. Tardes variavam, às vezes mais exercício. Especialmente Thor, que nunca parecia cansar. Banhos conforme necessário. Unhas aparadas. Consultas com Dr. Cardoso para check-ups regulares. João aparecia e desaparecia. Às vezes estava lá no café da manhã, que Helena também descobriu ser servido em salão formal ridiculamente grande, lendo jornal em silêncio perfeito. Outras vezes sumia por dias, apenas mensagens curtas via Marta. Em Lisboa para conferência de tecnologia. Volto domingo. Mas nas noites que estava presente, Helena o ouvia. Piano, sempre depois da meia-noite. Sempre Chopin ou Debussy ou Liszt. Compositores românticos que permitiam emoção derramar em cascatas de notas. Ela nunca o interrompeu de novo, mas sempre escutava, sentada no corredor fora da sala de música, de costas contra a parede fria, deixando música lavar sobre ela. No 8º dia, tudo mudou. Helena estava no canil principal, brincando de buscar com Duque e Luna. Bolinha amarela que Duque adorava, mas apenas tolerava Luna pegar também. Quando Luna se recusou a correr. Vamos, menina. Só mais uma vez. Helena lançou a bola. Luna apenas se deitou, gemendo baixo. Instinto veterinário acendeu alarmes. Helena largou a bola, ajoelhando ao lado da Golden. Luna? O que foi, linda? Examinou rapidamente. Temperatura ligeiramente elevada. Abdômen tenso quando palpado. Respiração ofegante. Inquietação. Merda. Correu para casa, encontrando Marta na cozinha. Onde está João? Lisboa. Voltou ontem, mas saiu de novo esta manhã. Preciso dele, agora. Marta deve ter ouvido urgência real porque não perguntou, apenas discou. Senhor, senhorita Helena precisa falar urgentemente. João atendeu soando irritado. Estou em reunião. Luna está com problemas. Helena agarrou o telefone. Preciso examinar direito, mas acho que pode estar prenha. E entrando em trabalho de parto. Silêncio absoluto na linha. Então, prenha? Como? Não pode estar. Ela não. Bem, aparentemente pode. E está. Estou levando para meu quarto onde tenho melhor luz. Pode voltar? Saio agora. 40 minutos. Pausa. Helena? Ela vai ficar bem? Vou fazer tudo o que puder. Te vejo quando chegar. Próximas 3 horas foram mais intensas que qualquer plantão que Helena tinha feito como veterinária. Transformou o quarto em sala de parto improvisa. Toalhas limpas empilhadas. Água morna. Instrumentos básicos que Dr. Cardoso tinha deixado em kit de emergência. Luna estava claramente em trabalho de parto. Contrações regulares, inquietação, gemidos. Helena ficou ao lado dela, acariciando, murmurando palavras tranquilizadoras em português e espanhol e até inglês quando palavras certas fugiam. Você consegue, menina. Seu corpo sabe o que fazer. Está tudo bem. Estou aqui. Primeiro filhote veio às 3h47 da tarde. Minúsculo, dourado como mãe, latindo fininho assim que Helena limpou vias aéreas e estimulou respiração. Luna olhou para bebê com olhos que só mães entendem. Mistura de exaustão e amor incondicional absoluto. Olha só. Olha o que você fez. Helena colocou o filhote para mamar. Perfeito. Você é perfeita. Porta do quarto explodiu aberta. João parou na entrada, gravata solta, cabelo bagunçado, respiração pesada de ter claramente corrido desde carro. Como? Shhh. Primeiro já nasceu, mas vindo. João atravessou o quarto em 3 passos longos, ajoelhando do outro lado de Luna. Oi, garota. Você está fazendo tão bem? Segundo filhote veio 15 minutos depois. Então terceiro. Quarto. Quando o quinto nasceu às 6 da tarde, Luna estava exausta, mas todos os bebês eram saudáveis, mamando vigorosamente, emitindo pequenos sons que derretiam corações. João ainda estava lá, segurando pata de Luna,
olhando filhotes com expressão de admiração total. Catarina queria isso, disse baixo, voz cheia de algo entre risada e lágrimas. Queria criar filhotes de Luna. Dizia que Golden Retrievers são melhores mães, que ia dar nomes ridículos para cada um. Rapunzel e Moana e Elsa. Todas princesas Disney. Você pode fazer isso por ela. Não sei se consigo. Não sei se consigo amar alguma coisa de novo, sem ser consumido por medo de perder. A honestidade crua fez algo se apertar no peito de Helena. Ela olhou para ele por cima de Luna e 5 bebês dourados. Entendo, completamente. Depois do incêndio, depois de perder meus pais e então a clínica, jurei nunca mais me apegar a nada. Nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum lugar. Porque tudo que amava virava cinzas. Tocou gentilmente um dos filhotes. Mas sabe o que descobri? Medo de perder não torna a perda menos dolorosa quando acontece. Só torna o tempo que você tem menos cheio de alegria. Você passa tanto tempo antecipando o fim que esquece de viver o meio. João ficou em silêncio tão longo que Helena pensou ter extrapolado. Então ele estendeu mão, dedos roçando os dela em cima do filhote menor. Você é muito sábia para alguém tão jovem. Tenho 32 anos. Não sou tão jovem. Tem 9 anos menos que eu. É jovem. Mas sorriu. Pequeno, mas genuíno. E me faz querer acreditar que talvez você esteja certa. Que talvez valha a pena arriscar. Ficaram assim, mãos quase se tocando, observando Luna limpar seus bebês enquanto o sol se punha pela janela, lançando o quarto em dourado e âmbar. Foi Marta quem quebrou o momento, batendo delicadamente. Senhor? Trouxe café e comida. Quando entrou e viu Cena, João ainda de terno caro ajoelhado no chão ao lado de empregada em roupas encharcadas de fluidos de parto, ambos observando filhotes de cachorro como se fossem milagre. Algo passou por seu rosto. Aprovação, talvez. Ou esperança. Vou deixar aqui, disse apenas, depositando bandeja. Depois que saiu, João se levantou, e Helena viu de novo. Palidez súbita, forma como se apoiou incômoda por 2 segundos antes de endireitar. Você está bem? Perfeitamente. Apenas... Foi dia longo. Mas evitou olhos dela. João. Firme. O que está acontecendo? E não me venha com assuntos pessoais. Acabei de ver você ficar pálido e tonto. Isso já aconteceu pelo menos 4 vezes desde que cheguei. E não me diga que é só cansaço porque reconheço sintomas médicos quando vejo. Ele a encarou. Por longo momento, Helena pensou que fosse inventar desculpa ou mandar embora por violar contrato. Em vez disso, suspirou pesado. Cardiomiopatia hipertrófica, genética. Mesma doença que matou meu pai aos 43 anos. O mundo pareceu parar, inclinar, reorganizar. Quão grave? Grave o suficiente que fiz cirurgia paliativa há 8 meses. Reduziu sintomas, mas não cura. Médicos recomendam transplante cardíaco, mas... Deu de ombros. Lista de espera é longa. Chances são estatisticamente baixas. E, francamente, não sei se quero prolongar. Não quero. Raiva explodiu no peito de Helena. Raiva pura e incandescente. Você está desistindo? Simplesmente desistindo? Estou sendo realista sobre expectativas. Está sendo covarde. Ela se levantou, confrontando. Você tem recursos que 99,9% da população nunca terá. Tem acesso aos melhores médicos de Europa. E está simplesmente deixando ir? Não é tão simples. É exatamente tão simples. Voz subindo. Você pode lutar, pode tentar. Mas está escolhendo sentar e esperar morte porque se sente culpado por estar vivo quando Catarina não está. Você não sabe nada sobre... Sei tudo sobre isso. Vivi 15 anos me sentindo culpada por ter sobrevivido quando meus pais morreram. Me perguntando por que eu desci primeiro. Por que eu não fui verificar antes de sair de casa. Por que eu não morri com eles. Lágrimas queimando nos olhos agora. Mas sabe a diferença entre mim e você? Eu não tinha escolha. Eles não tiveram escolha. Mas você tem escolha. Médicos, tratamento, transplante. E está jogando fora porque... Parou procurando palavra. Por que Catarina não pode ter essa escolha? Bem, desculpe desapontar. Mas sua morte não a traz de volta. Só desperdiça a vida que ela provavelmente daria qualquer coisa para você viver. Silêncio absoluto. Até Luna parou de limpar filhotes, sentindo tensão. João olhou para ela com expressão que Helena não conseguia ler. Então, muito baixo. Saia. O quê? Saia. Voz ecoou pelo quarto. Agora.
Vá. Helena foi, tremendo de adrenalina e medo e raiva que não conseguia controlar. No corredor, encostou na parede, tentando respirar. Tinha acabado de explodir com um bilionário que apagava fortuna. Tinha violado cada regra de profissionalismo imaginável. Provavelmente seria demitida antes de manhã. Mas não conseguia se arrepender. Porque assistir João desperdiçar vida quando tinha opção, quando seus pais nunca tiveram, quando Catarina nunca teve, era intolerável. Voltou para seu quarto eventualmente. Luna e filhotes dormiam em ninho de cobertores. Helena sentou ao lado, acariciando cabeça dourada, sussurrando desculpas por gritaria. Não dormiu aquela noite. Ficou acordada esperando batida na porta. Marta dizendo que estava demitida, João mandando embora, mas não veio. De manhã, quando desceu para café, João não estava lá. Não estava lá no almoço. Não apareceu no jantar. Marta apenas disse que tinha ido para Lisboa. Não informou quando volta. Helena passou 3 dias cuidando de cães, especialmente Luna e filhotes que cresciam visivelmente a cada hora. Duque a seguia em todo lugar, como se sentisse que precisava de consolo. Na quarta noite, finalmente ouviu. Piano. Depois da meia-noite. Tocando algo que não reconheceu. Moderno, dissonante, cheio de raiva e confusão e dor. Helena desceu. Parou na porta da sala de música. João estava lá, mãos voando sobre teclas, atacando música como inimigo. Parou abruptamente quando a viu. Você está certa? Helena piscou. O quê? Você está certa. Sobre tudo. Levantou do banco, atravessando sala. Estou sendo covarde. Estou desperdiçando chance que Catarina nunca teve. Voz falhou. Estou com tanto medo de tentar e falhar. De sobreviver e ter que realmente viver. De quê? De esquecer ela. De seguir em frente e significar deixá-la para trás. Olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Como posso amar vida de novo se significa que ela fica cada vez mais distante? Helena atravessou distância entre eles, pegando mãos dele. Não significa isso. Amar vida não apaga ela. Apenas adiciona capítulos. Catarina é passado. Sempre será. Mas você ainda tem futuro. E acho que ela gostaria que você o vivesse. Como pode saber? Porque qualquer pessoa que amava 7 cães e queria criar filhotes de Golden Retriever não iria querer que o amor da vida dela se matasse lentamente de culpa. Firme. Ela iria querer que você vivesse. Completamente. Mesmo que machucasse. João ficou quieto tão longo que Helena achou ter perdido ele de novo. Então fez algo inesperado. Puxou ela para abraço. Não foi romântico. Foi desespero. Homem afogando, agarrando linha de vida. Obrigado, murmurou contra cabelo dela. Por não deixar desistir. Por ser honesta quando ninguém mais é. Por você. Helena abraçou de volta, sentindo tremores percorrendo o corpo dele. Vai ligar para seu médico? Começar processo para a lista de transplante? Vou. Prometo. Promessas são importantes. Eu sei. Afastou-se o suficiente para olhá-la. E prometo. Vou lutar. De verdade desta vez. Ficaram assim ainda pertos, até respirações sincronizarem e tremores pararem. Quer conhecer os filhotes? Helena ofereceu. Cresceram desde terça. Adoraria. Subiram juntos, Duque seguindo fielmente. No quarto dela, Luna olhou para cima quando entraram, cauda abanando preguiçosamente. 5 filhotes, agora com pelos mais definidos, olhos começando a abrir, pequenos latidos experimentais. Dormiam empilhados. João se ajoelhou, tocando o menor com gentileza reverente. São perfeitos. São. E precisam de nomes. Catarina teria querido princesas Disney? Ele riu. Verdadeiramente riu. Provavelmente. Ela amava aqueles filmes ridículos. Então vamos dar nomes. Você escolhe. Levou 30 minutos. Muita discussão sobre qual princesa combinava com qual filhote. Risadas quando o príncipe invadiu o quarto. Ciumento da atenção. E precisou ser convencido que ainda era favorito. No final, Rapunzel, menor. Moana, mais aventureira. Elsa, mais calma. Ana, grudada em Elsa. E Tiana, única que já tentava caminhar. Catarina teria aprovado. João disse suavemente, olhando bebês nomeados. Acho que sim. Ficaram até quase 3 da manhã, apenas observando Luna cuidar de filhotes, conversando sobre tudo e nada. João contou sobre como conheceu Catarina. Evento de caridade, ela derramando vinho nele, rindo em vez de se desculpar adequadamente.
Helena contou sobre decidir ser veterinária, encontrando cão abandonado aos 9 anos, convencendo pais a ficar, descobrindo paixão. Quando finalmente se despediram, algo tinha mudado. Não era romance. Ainda não, mas era possibilidade. Semanas seguintes trouxeram rotina nova. João começou o processo para a lista de transplante. Exames intermináveis, reuniões com equipe médica em Lisboa, papelada que parecia nunca terminar. Helena o acompanhou em algumas consultas, não porque precisava, mas porque ele pediu. Ter você lá torna menos assustador, admitiu. Filhotes cresciam rapidamente. Com 3 semanas, corriam e brincavam, criando caos absoluto. Marta reclamava, carinhosamente, sobre encontrar filhotes em lugares impossíveis. Luna estava exausta, mas feliz. Duque nomeou-se protetor oficial, rosnando se alguém além de Helena ou João chegava perto. E João mudou. Não drasticamente, mas pequenos sinais. Sorria mais, tocava os outros cães, não apenas Príncipe. Aparecia no café da manhã mais frequentemente. Tocava piano, música alegre às vezes, não apenas peças tristes. Jantares se tornaram eventos. Não mais Helena sozinha em sala formal ridícula. João começou a aparecer, trazendo garrafa de vinho português, insistindo que conversassem. Solidão é superestimada, disse quando Helena questionou mudança. Conversas variavam de superficial a profundo. Livros favoritos. Ele amava Saramago. Ela preferia Clarice Lispector. Filmes. Ambos concordavam que cinema português era subestimado. Música. Helena admitiu tocar piano quando criança. João ficou empolgado e insistiu que tocasse algo. Não toco há 15 anos. Então está na hora. Ela tocou Debussy, Clair de Lune, dedos tropeçando, notas imperfeitas. Mas João ouviu como se fosse concerto. Sua mãe teria orgulho. Helena teve que piscar lágrimas. Havia momentos onde mãos se tocavam, passando o prato, ambos alcançando o mesmo livro, caminhando com cães e dedos roçando acidentalmente. Nenhum comentava, mas nenhum se afastava rapidamente também. 1 mês e meio após Helena chegar, tudo desmoronou. Ela estava no jardim com Thor quando ouviu o grito. Marta. Terror puro em voz. Correu para dentro. João estava no escritório, caído, inconsciente, lábios azulados, não respirando. Tudo que treinamento médico ensinou ativou automaticamente. Verificou o pulso, fraco, irregular, vias aéreas, limpas, respiração, ausente. Ambulância. Gritou para Marta, que estava paralisada na porta. Começou RCP. Entrelaçou dedos, posicionou no centro do peito dele. Compressões fortes, ritmo constante. 1, 2, 3, 4. Vamos, João. Prometeu lutar. Prometeu. Respiração de resgate. 2 ventilações. De volta às compressões. Braços queimavam. Suor em olhos. Não parou. Não me deixa. Não depois de finalmente começar a viver de novo. Não. 2 minutos que pareceram horas. Então João tossiu. Sacudiu. Respirou. Olhos abriram. Confusos e desorientados. Helena, estou aqui. Você está bem. Ambulância vindo. Paramédicos chegaram em explosão de eficiência. Pegaram João, monitores, oxigênio, maca. No hospital foram eternidades de espera. Médicos com expressões sérias. Termos que Helena entendia demais. Arritmia ventricular, fibrilação, falha cardíaca avançando. Senhor Mendes precisa transplante urgente. Dr. Ferreira, cardiologista principal, disse sombriamente. Sem ele, próximo episódio pode ser fatal. Quando deixaram ver, João estava em cama hospitalar, conectado a máquinas, parecendo frágil de maneiras que homem de 41 anos não deveria parecer. Oi, disse fracamente. Oi. Helena sentou, pegando mão dele. Me dá susto desses de novo e eu mesma te mato. Promessa é promessa. Tentou sorrir, não funcionou bem. Dr. Ferreira diz que sem transplante tenho talvez 3 a 6 meses. Com transplante, 50% de chance de sucesso. Então fazemos transplante. Helena, pode levar anos na lista esperando doador compatível. E mesmo conseguindo, cirurgia é extremamente arriscada. Taxa de mortalidade é... Não me importo com estatísticas. Firme, sem espaço para argumento. Você prometeu lutar, agora cumpra. E se eu morrer tentando? Ela apertou mão dele, forçando o olhar direto. Pelo menos vai morrer tentando.
Não desistindo, não desperdiçando. Pausa. João, eu não posso te perder agora. Não quando finalmente, quando nós... Não conseguiu terminar. Porque o que eram exatamente? Empregador e empregada. Amigos. Algo mais que nenhum estava pronto para nomear. Helena. Puxou ela mais perto apesar de tubos e fios. Vou tentar. De verdade. Porque você me fez lembrar que viver não é traição. É... honra. Para todos que não puderam. Promete? Prometo. Ficou hospitalizado semana. Helena visitava diariamente levando atualizações de cães. Rapunzel descobriu latir, muito alto. Moana está tentando escalar tudo. Elsa apenas observa como se questionasse a inteligência das irmãs. Ana segue Elsa em todo lugar. Tiana já caminha melhor que resto. Duque está com sua camisa, roubei do closet, e se recusa a largar. Príncipe está furioso. Destruiu 12 chinelos em protesto. João ria cada vez. Depois fazia careta de dor porque rir machucava. Para de me fazer rir então. Para de ser divertido. Conversavam sobre tudo. João contava sobre construir empresa do zero. Pressão de familiares mortos que tinham deixado dívidas. Noites de 16 horas. Sacrifícios. Helena contava sobre medicina veterinária. Primeiro animal que salvou. Primeiro que perdeu. Como nunca ficava fácil. Terceira noite, João pegou mão dela. Quando sair daqui, quero fazer algo diferente. Diferente como? Não sei. Algo significativo. Catarina sempre dizia que eu trabalhava demais. Que vida era para viver, não para acumular zeros em conta. Olhou janela. Ela estava certa, como sempre. O que faria? Pensou longamente. Refúgio. Para cães que ninguém quer. Idosos, doentes, traumatizados. Dar-lhes lugar seguro até... Parou. Até encontrarem famílias. Ou até fim. Com dignidade. Helena sentiu algo expandir em peito. Isso é lindo. Precisaria veterinária boa para administrar. Conhece alguém? Talvez. Ela é brasileira, teimosa. Tem opinião sobre tudo. Soa perfeita. Ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas, planejando o futuro que talvez nunca acontecesse. Helena? Sim. Se eu te beijar quando sair daqui, vai estragar tudo? Pulso disparou. Só um jeito de descobrir. Ele sorriu. Real, caloroso. Então, quando conseguir transplante, quando sair, vamos. Tentar? Nós? O que quer que isso se torne? Sim, podemos tentar. 3 semanas após alta hospitalar, ligação veio. 3 da manhã. Helena atendeu sonolenta, quase não acreditando. Senhorita Tavares? Hospital Santa Maria. Conseguimos doador para Sr. Mendes. Cirurgia em 6 horas. Ele pediu que ligássemos. Estava no hospital em 20 minutos. Cabelo bagunçado, roupa mal colocada, coração batendo descontrolado. João já em preparação. Equipe médica, enfermeiras, todos movendo com eficiência ensaiada. Helena, viu ela, estendeu mão. Correu, pegando. Você consegue isso. 50% de chance. Você consegue isso. Cada palavra enfatizada. E quando sair, vamos construir refúgio. Adotar todos os filhotes de Luna porque não conseguimos escolher. Ensinar príncipe que chinelos não são comida. Ele riu. Está planejando o futuro de novo. Alguém tem que fazer. Você é péssimo nisso. Senhora, enfermeira interrompeu gentilmente. Precisamos levá-lo. Espera. João puxou Helena perto, sussurrando. Se algo acontecer, cães são seus. Casa é sua. Testamento deixa tudo para você. Nada vai acontecer. Mas se acontecer, me fez querer viver de novo. Esses meses contigo foram mais reais que 4 anos anteriores. Então obrigado. João, te amo. Simples, direto. Sei que é complicado, é cedo, mas te amo. E queria que soubesse. Lágrimas queimando. Para de falar como se fosse morrer. Vai sair dessa cirurgia. E quando sair, pode me dizer que me ama quando não estiver drogado e prestes a ter peito aberto. Promessa? Promessa. Levaram. Helena ficou na sala de espera vazia, sozinha com medo que ameaçava consumir. 8 horas. Cirurgia levou 8 horas. Cada minuto foi agonia. Andava, sentava, andava de novo. Marta chegou com café que não bebeu, comida que não comeu. Finalmente, cirurgião saiu. Senhorita Tavares? Helena se levantou tão rápido que tonta. Sim? Cirurgia bem-sucedida. Novo coração funcionando perfeitamente. Sr. Mendes está em recuperação intensiva. Quase desmaiou de alívio. Marta segurou. Ele...
Vai ficar bem? Ainda há risco de rejeição. Próximos dias são críticos. Mas tudo indica sucesso. 3 dias esperou antes de deixarem ver. Quando entraram, João estava acordado, pálido, mas vivo. Oi. Oi, idiota. Lágrimas finalmente caindo. Você conseguiu. Cumpri promessa. Sim, cumpriu. Aproximou, pegando mão dele. Agora cumpro a minha. Também te amo. Tanto. Desde aquela primeira noite quando te escutei tocar piano e vi toda a dor. E quando me pediu para ficar, nem precisava perguntar. Porque já sabia que não queria ir. Mesmo. Contrato acaba em... Calculou mentalmente. 2 semanas. Dane-se o contrato. Beijou mão dele. Fico. Não como empregada. Como... o que quiser que sejamos. Namorada soa bem. Namorada é perfeito. Epílogo. 7 anos depois. Refúgio. Catarina Mendes ocupava 15 hectares em colinas de Sintra. Instalações veterinárias de última geração, área de exercício massiva, canis individuais e áreas comunitárias. Equipe de 12 veterinários e 20 cuidadores. Placa na entrada dizia, fundado por João e Helena Mendes. Em memória de Catarina, que amava todos seres esquecidos. Nenhum cão deixado para trás. Helena Mendes ainda surpreendia quando via sobrenome. Estava no consultório principal, examinando o pastor alemão idoso recém-resgatado. Artrite avançada, mas manejável. Vamos começar protocolo anti-inflamatório e fisioterapia. Disse para a assistente Júlia. Sua irmã que tinha se mudado para Portugal 3 anos atrás após completar veterinária. Mais alguém hoje? Não, dia tranquilo milagrosamente. Olhou janela. Onde estão os meninos? Última vez que vi destruindo o Jardim Sul com Esperança e Milagre. Helena sorriu. Claro. Meninos eram Miguel e Gabriel, gêmeos de 4 anos que tinham herdado amor de pais por cães e talento para a causa absoluto. Encontrou exatamente onde Júlia disse, cobertos de lama, rindo enquanto 2 Golden Retrievers adultos, Esperança e Milagre, dos filhotes originais de Luna, os perseguiam. Miguel, Gabriel, Marta vai ter ataque quando ver vocês. Mamãe! Miguel, mais velho por 3 minutos, correu, abraçando pernas dela com mãos sujas. Esperança achou o caracol gigante. É enorme! Gabriel adicionou, igualmente enlameado. Caracóis são amigos, não perturbamos amigos. Levantou ambos, ignorando lama transferindo para a roupa. Cadê papai? Escritório, falando telefone sobre... Expansão, levou para banho. Batalha de 40 minutos com muita água fora de banheira. Antes de procurar João, encontrou no escritório que agora administrava refúgio, desligando chamada. Boas notícias? Melhores. Aprovação para expandir mais 10 hectares. Capacidade vai para 100 cães. João, mal manejamos 70. Por isso contratamos 6 veterinários novos mês passado. Puxou para colo. Admite. Adora quando expando operações. Amo que se importa tanto. Beijou. Como está se sentindo? Tomou imunossupressores? Sim, mãe. Não me mãe. 7 anos pós-transplante não significa relaxar regime. Helena. Firme, mas gentil. O último check-up foi perfeito. 0 sinais de rejeição. Estou bem. Ela sabia. Médicos confirmavam trimestralmente. Mas medo nunca desaparecia completamente. Sei. Só... não posso perder você. Não depois de tudo. Não vai. Prometeu 100 anos juntos. Ainda faltam 54. Riram. Helena relaxando contra ele. Os meninos encontraram caracol. Terça-feira, dia oficial de encontrar coisas viscosas. Você documentou o cronograma de caos? Obviamente. Quarta é atormentar príncipe. Quinta é convencer Duque que são alfa. Latido na porta. Duque, agora 15 anos, grisalho, mas ainda forte, entrou, seguido por Thor, 11, e Mel, 14, finalmente confiante. Príncipe veio reclamando sobre algo em latidos agudos indignados. Deixa adivinhar, João disse ao Chihuahua. Meninos acordaram de soneca? Latido confirmando. Vou falar com eles, prometo. Helena observou com amor transbordando. Este homem, que 7 anos atrás estava desistindo de viver, agora negociava seriamente com Chihuahua sobre respeitar horários de soneca. Sabe, disse, quando aceitei cuidar de 7 cães por 6 meses, nunca imaginei que terminaria com 12 cães permanentes, refúgio gigante, marido incrível e gêmeos destruidores. Arrependida? Nem um segundo. Beijou.
Melhor decisão da vida. Concordo completamente. Aquela noite, após jantar caótico com meninos contando sobre caracol, banho, outro, e história antes de dormir, Helena e João sentaram na varanda. Mansão tinha mudado completamente. Não mais museu silencioso, cheia de vida, latidos, risadas de crianças, barulho constante de amor sendo vivido ruidosamente. Catarina teria amado isso. João disse suavemente. Sim, teria. Não sei se te agradeci adequadamente. Por me salvar. Por me fazer lutar. Por... Voz falhou. Salvamos um ao outro. Entrelaçou dedos. Eu estava tão perdida quanto você. Fugindo de dor. Evitando conexões. Você me deu razão para parar. Para criar raízes. Raízes profundas agora. Com 2 pequenos humanos e exército canino. Melhores raízes. Ficaram observando estrelas. Duque aos pés. Outros cães espalhados pelo gramado. Sabe? João disse. Aprendi que felicidade não é ausência de medo ou dor. É escolher amor apesar deles. Escolho você. Sempre. Sempre é muito tempo. Bom, porque prometeu 100 anos. Vou cobrar cada um. Ele riu, puxando mais perto. Dentro, Miguel gritou que Gabriel roubou o ursinho. Príncipe latiu indignado. Esperança começou a uivar. Devíamos intervir. João disse sem se mover. Provavelmente. Nenhum se moveu. Porque este momento, exatamente assim, com caos e amor e promessa de amanhã, era perfeito. E Helena tinha aprendido, através de perda e reconstrução, e escolha diária de continuar tentando, que momentos perfeitos devem ser saboreados. Porque no fim, não é quanto tempo você tem, é o que faz com o tempo recebido. Ela tinha escolhido amar. Completamente, assustadoramente, perfeitamente. João tinha escolhido viver. Juntos, tinham escolhido tudo. E tudo, com lama e latidos e risadas e lágrimas e promessas cumpridas, era absolutamente suficiente. Era perfeito. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de segundas chances, coragem de recomeçar, e o poder transformador do amor, tanto romântico, quanto o amor incondicional que nossos animais nos oferecem. Para continuar apoiando histórias como esta, e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro, abaixo do vídeo. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.